Vamos então abrir a nossa Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, no seu capítulo de número 3, Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3, nós chegamos ao final da epístola, nas recomendações particulares que Paulo faz, suas saudações finais e, por fim, a bênção que Paulo, de fato, impreta sobre as igrejas da ilha de Creta. Nós terminamos hoje, com a graça de Deus, a exposição na carta de Paulo, a carta pastoral de Paulo a Tito. Domingo que vem, meus irmãos, nós teremos o culto de Natal, então nós teremos uma mensagem específica sobre o advento do Salvador e sobre a pessoa do Salvador Jesus Cristo. E depois, se Deus nos permitir, assim com a graça dele, nós iniciaremos o estudo na segunda carta pastoral, a carta que vem logo em seguida, que é a carta de Filemon. Então nós temos as cartas pastorais, né? Timóteo e Tito, e temos uma carta chamada Carta de Paulo a Filemon. É nesta carta que nós, se Deus quiser, continuaremos nossos estudos no Novo Testamento nas próximas pregações, ok? Então nós terminamos a carta pastoral de Tito e começaremos as pregações na carta a Filemon. Perfeito, irmãos. Vamos então ler, eu lerei o texto, os irmãos acompanhem, do versículo 12 ao versículo 15, que é o final da carta a Tito. Paulo diz assim nas suas recomendações particulares, saudações finais e bênção: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, fala-nos por meio da Tua palavra que foi lida. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito agora, ó Deus, esclareça o nosso entendimento, para que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração, e que ela não só ali permaneça, mas ali estando, modifique todo o nosso ser. Transforme-nos, ó Pai, e que o nosso comportamento esteja de acordo com a graça na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos, e apenas nele nós esperamos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o corpo da carta de Paulo a Tito está concluído. Paulo escreveu esta pequena carta a Tito, lembram-se lá no capítulo 1, para pôr em ordem as coisas restantes nas igrejas de Creta, na ilha de Creta. Paulo então, lá no capítulo 1 diz: Tito, eu te escrevo esta carta, estas coisas, para que você ponha em ordem as coisas das igrejas de Creta. Vocês se lembram que nós já vimos isso, que Paulo passara com Tito em Creta, começaram um trabalho ali, estabeleceram um trabalho, mas Paulo tinha que continuar a sua viagem. Então Paulo deixa Tito em Creta, para que ele continue colocando as coisas em ordem naquelas igrejas daquela ilha, nas igrejas daquela ilha. Então Paulo, depois de ter de fato concluído o corpo da sua carta, passa agora as saudações finais e a bênção com a qual Paulo frequentemente termina suas epístolas. Paulo frequentemente terminava suas epístolas com a bênção apostólica, e Paulo não aqui faz diferente, ele não faz diferente aqui, ele também termina
com a bênção. Vamos ver as preciosidades deste término da carta de Paulo a Tito. Veja só o que Paulo resolveu informar a Tito. Versículo 12, veja aí no final da carta. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Meus irmãos, Paulo escreveu a carta a Tito. Vocês se lembram que Paulo, quando ele vai a Creta com Tito, ele estava acabando de sair da prisão em Roma. Depois de ser liberto dessa primeira prisão em Roma, Paulo começa a correr nas igrejas que ele fundara. Passando por Creta, ele deixa Tito e continua. Então, alguns teólogos acham que Paulo, tendo chegado a Macedônia, que ficava ao norte da Grécia, Paulo, então, da Macedônia, escreve a carta a Tito. Alguns teólogos, ou mais ainda, creem que Paulo escreveu a carta a Tito de Filipos, da cidade de Filipos. É de lá que ele escreve a carta a Tito. E ele diz a Tito que gostaria de encontrá-lo na cidade de Nicópolis. Meus irmãos, a antiga cidade de Nicópolis fora fundada e constituída como uma colônia romana por Augusto, antes chamado Otaviano ou Otávio. Augusto Otaviano foi o primeiro imperador de Roma. Ele marca a transição de república para império de Roma. Ele faz parte daquele segundo triunvirato, daquela aliança de 3 homens que governavam a República Romana. No segundo triunvirato nós tínhamos Marco Antônio, Otaviano ou Otávio e Lépino. Esses 3 homens eram que governavam a República Romana. Só que o que aconteceu? Marco Antônio começou a se indispor contra Otaviano. E em parceria com a rainha Cleópatra do Egito, pensava em traí-lo. E então Otaviano se adiantou e entrou em guerra contra Marco Antônio, que havia ido para o Egito e com os navios dele travam uma guerra chamada Batalha de Actium, ou Ácio, e essa batalha travada entre Marco Antônio e Otaviano se torna vencedor da batalha. Ele destrói Marco Antônio, que foge junto com Cleópatra para o Egito, e Otaviano vai atrás deles e lá eles se suicidam, que é a famosa história do suicídio de Marco Antônio e Cleópatra. E então, depois de Otaviano, de fato, eliminar Marco Antônio, ele se torna imperador de Roma. E ele funda essa cidade, chamada Nicópolis, que ficava na parte ocidental da Grécia. Ele que dá o nome de Nicópolis, no dia em que ele foi vencedor, no ano de número 31 a.C., é a data que ele é vencedor da batalha, na batalha de Actium contra Marco Antônio. E nesse dia, ele de fato inaugura uma cidade com o nome de Nicópolis, que significa cidade da vitória, como a comemoração da vitória que Otaviano tivera sobre Marco Antônio. É nessa cidade que Paulo quer se encontrar com Tito. Ele diz aí: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Se Paulo estava em Filipos, como alguns teólogos sugerem, então Paulo teria que descer ao sul para chegar a Nicópolis. E Tito estava em Creta, na ilha. Ele teria que navegar para o norte, subindo. Então Paulo desceria a Nicópolis, que ficava na parte ocidental da Grécia, mais para o sudoeste, e Tito subiria da ilha de Creta e ambos se encontrariam em Nicópolis, o que provavelmente aconteceu. Porque Paulo vai escrever posteriormente a segunda carta a Timóteo e vai dizer que as cartas a Timóteo, e dirá ali naquelas cartas que enviou Tito a Dalmácia. Então a ideia é de que Tito encontra com Paulo em Nicópolis e de Nicópolis Paulo envia Tito a Dalmácia. Então provavelmente esse encontro, a Bíblia não diz do encontro em si, mas provavelmente ele aconteceu, porque você não vê mais em Timóteo Tito em Creta, mas o vê na Dalmácia, e geralmente era Paulo que estabelecia isso.
Como a organização era de Paulo, ele era o missionário que enviava os evangelistas, então muito provavelmente Tito esteve com Paulo em Nicópolis. Mas veja mais, Paulo diz que vai enviar 2 homens, um dos dois, melhor dizendo, para que Tito possa sair da ilha de Creta e ir a Nicópolis encontrá-lo. Veja aí, Paulo diz no versículo 12, quando te enviar Ártemas ou Tíquico. Meus irmãos, as igrejas em Creta, como nós vimos, era uma igreja, a carta revela isso, a carta de Paulo a Tito, revela, Rose, minha irmã e Leila, querida, que as cartas, as igrejas da ilha de Creta, elas não podiam ficar sem pastoreio, sem alguém responsável ali. Por quê? Porque nós vimos na carta que as coisas precisavam ser colocadas em ordem e que também existiam dentro da igreja falsos mestres. Lembra lá nos primeiros capítulos que nós vimos isso? Paulo diz a Tito que ele deveria enfrentar os falsos mestres. Então a igreja não poderia ficar desguarnecida, querido Lúcio, presbítero Lúcio, de alguém para cuidar daquelas igrejas. E Paulo diz a Tito, olha, eu preciso que você venha ter comigo em Nicópolis, mas eu vou enviar Ártemas ou Tíquico para cuidar das igrejas aí enquanto eu encontro com você lá em Nicópolis. Meus irmãos, Ártemas, se sabe muito pouco dele. Aliás, este é o único texto em que ele aparece. Ele é citado, este companheiro de Paulo, muito possivelmente um companheiro, porque Paulo vai enviá-lo. Então Paulo confiava nele, era um companheiro muito próximo. Mas pouco se sabe dele. Apenas que o nome de Ártemas significa dom de Artemisa, que era a rainha grega da Cássia, equivalente à rainha Diana dos romanos. Essa Artema era a rainha grega da Cássia. E este Artema era provavelmente um gentio convertido, por causa do nome dele. Provavelmente era um nome judeu, mas um nome grego. Então Paulo enviaria ou este Ártemas ou a Tíquico. De Tíquico, irmãos, nós sabemos mais. Tíquico aparece em 2 Timóteo 4,12, Atos 20, versículo 4 e Efésios 6, 21. E também em Colossenses 4,7. E em Colossenses 4,7, a nota que Paulo escreve sobre Tíquico é muito reveladora. Veja o que Paulo diz de Tíquico. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Então veja, meus irmãos, Paulo vai dizer que de Tíquico que ele é um irmão amado, um fiel ministro e um conservo no Senhor, e que Tíquico informaria os colossenses de tudo aquilo que Paulo estava passando, ou da situação de Paulo. Veja, irmãos, que Paulo não confiava em qualquer um, e aqui nós já aprendemos algo para nós. Paulo não confiava o governo das igrejas, o pastoreio das igrejas a qualquer um. Hoje, meus irmãos, qualquer pessoa se torna ministro do Evangelho. Hoje qualquer pessoa que chega na igreja, em meses está dando aula, mal chegou já. É preciso, irmãos, que os homens sejam provados. Lembra do que Paulo escreve a Timóteo? Ele diz assim, não imponhas a mão sobre alguém precipitadamente. Não ordenes alguém precipitadamente. Prove as pessoas. Tiago vai dizer, João vai dizer, melhor dizendo, o apóstolo, prove os espíritos. Irmãos, provai os espíritos, porque muitos espíritos têm saído pelo mundo afora e não são de Cristo. Igrejas às vezes ficam nas mãos de mercenários, porque esta prudência a qual conduz a Bíblia não é observada. Paulo sabia quem ele estava enviando. Ele não estava enviando homens quaisquer, estavam enviando os homens confiáveis. A igreja de Cristo, meus irmãos, é a noiva dele, e quem cuida da noiva deve ser um amigo fiel, para que não venha abusá-la, nem violentá-la. Por isso devemos ter muito cuidado com ministros, ou que se dizem ministros. E a liderança da igreja deve ter muito cuidado com quem se coloca no púlpito, com quem de fato ensina na igreja. É óbvio, irmãos, que há dificuldades, há falhas, há percalços e tropeços, a gente nem sempre sabe, e às vezes nós somos enganados por pessoas. Mas a ideia é que nós temos que sempre estar alertas e procurar ao máximo conhecer bem aqueles que ensinam a palavra de Deus, que sejam pessoas aprovadas para isso. Paulo não está enviando qualquer pessoa, isso aqui é muito importante.
Mas veja mais, irmãos, Paulo continua dizendo ainda mais, ele vai dizer no versículo 13: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Este Zenas, a semelhança de Ártemas, pouco se sabe também dele, e aqui é o único lugar que é citado. Este Zenas, a quem Paulo chama o intérprete da lei. E a dúvida que paira aqui, irmãos, sobre nós e sobre os estudiosos, é se esse Zenas era um advogado ou era um escriba, um conhecedor da lei. É óbvio que um escriba convertido, né? Alguém que conhecia a lei de Moisés e que era um expert nesta lei, ou um advogado, porque intérprete da lei pode servir para um ou para outro. Os que são favoráveis a este Zenas ser um advogado, vão dizer que por ele não possuir um nome judeu, Zenas não era um nome judeu, Zenas era um nome gentil, um nome grego, e por ele possuir esse nome, ele não poderia ser um estudioso da lei, um intérprete da lei. Mas nós sabemos que isso talvez não seja muito certo, porque o próprio Saulo, chamado Paulo, não possuía também um nome judeu, quando era chamado de Paulo, era um nome grego, mas era um judeu conhecedor da lei. Apolo era um judeu natural de Alexandria, e ele era poderoso nas escrituras. Então, não é muito certo que só por ter um nome gentil, um nome grego, ele não poderia ser um estudioso da lei divina. É mais provável que, até Calvino diz isso, o reformador, no seu comentário, que este Zenas fosse um estudioso da lei. Sabe por quê? Não um advogado, mas um estudo da lei de Deus, da lei de Moisés, porque ele vai precisar de ajuda. Tanto que Paulo diz: encaminha a Zenas, o intérprete da lei, e a Apolo, em tudo que eles precisarem. Ou seja, a ideia de quando eles passarem por Creta, junto de Tito levantar algumas ofertas para que eles pudessem continuar a viagem, que eles estariam de passagem em Creta, e se alguma coisa faltasse a eles, que Tito providenciasse. Se Zenas fosse um advogado, provavelmente as causas que ele levasse aos tribunais lhe renderiam honorários, renderia ele dinheiro, e talvez ele não precisasse tanto de assistência, mas aqui mostra que ele necessita de assistência, assim como Apolo. Então é muito provável que esse Zenas fosse intérprete da lei, no sentido de conhecer a lei de Moisés, ser alguém hábil nas escrituras sagradas. E é este Zenas e a Apolo que Paulo envia a Tito, para que Tito de fato cumprisse com as necessidades desses homens que estariam passando por Creta. Veja, meus irmãos, essa dupla é diferente da do versículo de número 12. A do versículo de número 12, Ártemas e Tíquico estão indo um ao outro para ficar em Creta enquanto Timóteo é ausente, ou melhor, Tito está ausente. Mas esses dois aqui do versículo 13, Zenas e Apolo, estão passando por Creta. Eles não vão ficar lá, eles estão passando por lá, e Paulo diz a Tito que, olha, eles vão passar por aí, estão de viagem, cuide deles, se eles precisarem de alguma coisa, ajude-os nas suas necessidades. Esse é o sentido. Se Zenas não é muito conhecido, voltando ao versículo 13, Apolo é. Apolo é muito conhecido da Bíblia. Meus irmãos, Apolo já havia demonstrado poder nas Escrituras. Em Atos 18 nós ficamos conhecendo Apolo, esse que era natural de Alexandria. Alexandria, no Egito, né? Até hoje é a segunda maior cidade do Egito, que possui a biblioteca de Alexandria, a mais famosa biblioteca do mundo antigo, lá no Egito, Alexandria. Apolo era um judeu natural de Alexandria, e ele era um homem poderoso nas Escrituras, segundo o livro de Atos, capítulo 18, no versículo 27 e 28, nos dá testemunho de Apolo. Apolo, meus irmãos, ele viajava pelas igrejas, como diz a 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 12, diz que Apolo passou por Éfeso, ensinando as Escrituras. E mais ainda, meus irmãos, a Bíblia diz que Apolo era companheiro de Paulo. Lembra quando Paulo escreve a carta aos Coríntios? Ele diz lá: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Novamente, Paulo está encomendando pessoas em quem ele confiava, homens de fato crentes, para que a igreja os ajudasse em suas necessidades. Mas veja só o que Tito deve fazer com Zenas e Apolo. No final do versículo 13 diz: a fim de que não lhes falte coisa alguma. Meus irmãos, Tito deveria ajudar estes homens em sua viagem, porém,
não deveria fazê-lo sozinho. Toda a responsabilidade de assistir a Zenas e a Apolo não deveria cair sobre Tito. Tito deveria estar pronto a ajudá-los. Lembra que nós estamos aqui durante o culto, vendo a questão de ajudar o necessitado. Lembra? E aqui nós somos ensinados novamente nisso. Que aqueles entre os nossos irmãos que carecem verdadeiramente de auxílio devem ser auxiliados. Mas não só pelos líderes da igreja. Mas todo o cristão deve estar disposto e pronto a isso. Tanto que Paulo vai dizer no versículo 14, vamos ver juntos? Olha o que Paulo diz no versículo 14, incluindo toda a igreja no serviço da caridade. Olha aí o versículo 14, leiamos. Agora, quanto aos nossos... Olha o que Paulo diz, agora, e agora ele usa uma maneira diferente para se referir aos crentes, quanto aos nossos. A Bíblia, no Novo Testamento, os escritores dizem assim dos crentes, não são dos nossos, quanto aos nossos. Ele está falando do povo cristão aqui, dos irmãos. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também, a ideia é, não só você, Tito, seja pronto a ajudar, mas os nossos que também aprendam isso. Então, meus irmãos, a igreja, cada um de nós deve estar envolvido na obra da caridade, em ajudar os necessitados. Essa é uma recomendação de Paulo a Tito e aos irmãos crentes da ilha de Creta. Olha o que Paulo diz, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. É interessante que quando a Sabrina, querida, a Priscila, a Júlia e Dilma, querida, e Vera, quando a Bíblia fala de boas obras, inclui tudo, aquilo que nós fazemos dentro da igreja e aquilo que nós fazemos fora da igreja. Nós somos chamados às boas obras. Paulo já havia dito a Timóteo, nos capítulos anteriores, sobre a necessidade de nós sermos aprovados nas boas obras, de Tito ser aprovado nas boas obras, e aqui não é diferente. Paulo diz que os crentes devem ser solícitos, aprenderem a distinguir-se nas boas obras, a ideia de que espera-se do povo cristão, mais do que de qualquer outro grupo, serem eles praticantes de boas obras, a ideia de distinguir-se dos demais. Enquanto os demais gastam os seus bens, os seus recursos, de maneira egoísta consigo, o cristão usa os seus recursos para o benefício de outros, para as boas obras, e nisso os cristãos devem se distinguir do restante. Por isso Paulo diz que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Para o quê? Para que não se tornem infrutíferos. É interessante, meus irmãos, que Paulo, ele demonstra que os crentes devem estar prontos a cumprir com as necessidades e ajudar os necessitados entre os seus. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, diz o seguinte: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam, veja o texto que a gente acabou de ler em Tito, que os nossos aprendam. Então agora veja, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensar os seus progenitores. Olha que palavra bonita. Quando os filhos ajudam os pais financeiramente também, eles estão de uma certa maneira recompensando os seus progenitores. Ou seja, é dever dos filhos ajudarem os pais quando eles precisarem financeiramente também, porque eles estão recompensando todo o gasto que os pais tiveram com eles. Isso aqui é maravilhoso. E aí veja mais: pois isto é aceitável diante de Deus. É interessante que Paulo disse aqui, para mostrar que não é só a igreja como instituição que deve ajudar o necessitado, mas cada um de nós deve fazê-lo. É interessante que às vezes na igreja aparece alguém dizendo assim: olha, minha mãe está precisando minha mãe é viúva e está precisando de donativos, de auxílio, de uma cesta básica, e a pessoa que veio cobrar da igreja trabalha, e ele não ajuda. Aí Paulo diz assim, que os filhos e netos ajudem.
Aliás, Paulo vai chamar as viúvas que não possuem filhos nem netos de verdadeiras viúvas, porque as viúvas que possuem filhos e netos não são, nesse sentido, verdadeiramente viúvas, porque elas têm quem auxiliá-las, têm quem ajudá-las, que são os da casa. Então, meus irmãos, tem muitos aproveitadores que colocam por cima da igreja, sobre a igreja, a necessidade de ter que ajudar, quando eles não fazem, os da casa não fazem. Então Paulo diz que façam os filhos e netos, que eles trabalhem e ajudem os pais, que honrem os progenitores, porque o que eles querem, cobrando da igreja, é escaparem de ter que dar o dinheiro ao qual idolatram aos seus pais e ficarem com todo o dinheiro. E aí ficam cobrando da igreja e reclamando da igreja que a igreja não ajuda, enquanto eles é que são omissos. Graças a Deus pela palavra de Deus, que nos esclarece essas coisas, que nos faz ficar atentos por aqueles inimigos da fé, ou aquelas pessoas que estão agindo mal e não querem reconhecer, de abusarem da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja deve, antes de ajudar alguém, ensinar, fazer com que os de casa aprendam a exercer esse primeiro cuidado. É óbvio que se eles não tiverem condições, aí a igreja estará lá pela graça de Deus, a igreja tem que estar lá. Mas se eles têm, que eles o façam, que eles honrem os seus pais, como está no mandamento: filhos, honrai o pai e a mãe. Honrem o pai e a mãe, porque é agradável diante do Senhor. Isso aqui é muito poderoso. Então veja, meus irmãos, a caridade não deve ser exercida de olhos fechados, mas nós usamos a mente que Deus nos deu, guiada pela palavra, para ver os verdadeiramente necessitados. Porque há muitas pessoas más no mundo, há muitos trapaceiros e enganadores. Nós crentes devemos ser bons, não bobos. Bons, não bobos. Há uma diferença abismal. Nós temos que estar pronto a ajudar aqueles verdadeiramente necessitados. E se nós não fizermos, nós estaremos pecando. Se nós fecharmos os olhos para os verdadeiramente necessitados, nós estamos pecando diante de Deus. Mas igualmente, se nós ajudarmos e não ensinarmos os filhos, os parentes, os responsáveis a fazê-lo, igualmente nós pecamos. Mas veja mais o que o texto diz, irmãos. E eu cito aqui, para reforçar essa ideia da necessidade da caridade cristã, o texto de Atos capítulo 20, olha só o que diz. Paulo continua dizendo: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Aí sim, irmãos, quando nós reconhecemos um verdadeiramente necessitado, Gustavo, presbítero Francisco, meu querido Roberto, aí sim nós devemos ter alegria em ajudá-lo, porque mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Quando você reconhece um verdadeiramente necessitado, esteja alegre em ajudá-lo, pronto em ajudá-lo, eu e você, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. É mister dos crentes amparar, ajudar os necessitados. Paulo mesmo fora alvo da caridade cristã. A gente leu Filipenses, não é? No culto aqui, durante a liturgia. Vou só lembrar, Paulo diz assim aos Filipenses: recebi de tudo da vossa parte e tenho a abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo mesmo havia sido alvo da caridade cristã, caridade a qual Paulo recomenda a Tito e aos crentes da ilha de Creta. Vamos mais, versículo 15, no final da carta, o último versículo. Vamos ver juntos? Paulo, depois de recomendar essas coisas finais, ele termina agora com a saudação e com a bênção. Leiamos, irmãos, todos juntos, por favor. Todos os que se acham comigo, todos os que se acham comigo te saúdam. Meus irmãos, o apóstolo Paulo passara por momentos de abandono. Nós lemos na carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no final da carta, que Paulo diz: olha, eu fui abandonado por muitos. Demas foi um que me abandonou.
Até alguns crentes, como João Marcos, em uma das viagens de Paulo, o abandonaram. Mas agora Paulo conta com amigos junto deles. Olha, veja o que ele diz: todos os que se acham comigo te saúdam. É uma bênção da companhia cristã. E ele diz mais, agora ele diz: saúda Tito, quantos nos amam na fé. Os irmãos aí que nos amam na fé, Tito, mande um abraço a eles. Saúde a eles por nós. Nós mandamos um abraço a todos aqueles que nos amam na fé. É interessante a comunhão dos santos, né? Que é base para a caridade. É base para a caridade. Paulo acabara de falar sobre caridade. Olha, ajude os necessitados. Olha, ajuda a Zenas e Apolo. Não deixe eles viajarem sem nada, porque nós os amamos na fé. Meus irmãos, o amor é mais do que um sentimento. O amor é ação. O amor é atitude. O amor tem que ser de fato. Jesus Cristo vai dizer, olha, ninguém tem amor maior do que este. De sentir algo? Não. De dar a vida pelos seus amigos. Eu dou a minha vida pelos meus. Por isso eu provo o meu amor para com eles. O amor, meus irmãos, ele se mostra também pela caridade. O amor do povo cristão, ele se fará reconhecido quando nós nos auxiliamos mutuamente. Quando nós deixamos de gastar as nossas posses, nossos bens conosco e passamos a dividir com aqueles que verdadeiramente necessitam. Isso tudo acontece no vínculo do amor. Quando nós amamos, nós fazemos essas coisas. Então, lembre da recomendação bíblica. Lembremos da recomendação bíblica. Não amemos filhinhos de língua, mas de fato e de verdade. João vai dizer isso. Filhinhos, não amemos de língua apenas, mas antes de fato e de verdade. Agindo em prol, com evidências, com ações reais, em prol daqueles nossos irmãos que necessitam. E Paulo termina com uma bênção até singular. A bênção de Paulo aqui, diferente de outras, da maioria, é muito curta. Ele diz aqui, a graça seja com todos vós. A ideia de que Paulo disse pouco, mas disse tudo. Meus irmãos, lembram do início da carta? Paulo vai dizer a Tito assim, Tito, coloca as coisas em ordem aí nas igrejas. Tito, resiste aos falsos mestres. É preciso fazê-los calar, Tito. Eles têm que ser confrontados. Tito, faz eleição de presbíteros aí, Tito, que sejam homens exemplares, faz aquilo, opera assim, mas isso tudo sem a graça é impossível. É por isso que Paulo termina, por assim dizer, com chave de ouro, que a graça seja com todos vós, porque tudo o que Paulo recomendou a Tito sem a graça, ele não pode realizar, e nem os crentes em Creta. A graça tem que estar presente. A graça é que nos dá capacidade de obedecer à lei. Meus irmãos, a graça não exclui a lei. Antes, a graça nos capacita para a lei. Ao mesmo tempo, tentar obedecer à lei sem a graça será infrutífero. Graça e lei andam juntos. Às vezes nós ouvimos, as pessoas, não, eu sou da graça. A lei já passou. Meus irmãos, biblicamente, isso está fora de propósito, fora da estrutura bíblica. Graça e lei andam juntas. Deus nos amou para que cumpríssemos os seus mandamentos. E quem cumpre os seus mandamentos é aquele que o ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E amar a Deus é uma graça que nos leva a cumprir os seus mandamentos. Não se esqueça, nunca jamais separe graça de lei. Paulo estabeleceu ordenanças para Tito, mas ele não se esqueceu da graça, pois sem a graça de Deus, nós nada podemos fazer. Meus irmãos, se a nossa igreja e todas as igrejas cristãs, graças a Deus, somos mais do que apenas nós aqui, elas só se mantêm de pé ordenadas por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que nos mantém segundo o seu poder. Portanto, Paulo termina muito bem aqui. Como sempre, pela graça de Deus, é que a igreja é sustentada. Então, Paulo diz, a graça seja com todos vós. E graça é favor imerecido. Tito não merecia favor nenhum da parte de Deus. Muito menos os irmãos em Creta, porque todos nós pecamos. A semelhança
de Adão, todos nós caímos em pecado, mas a graça superabundou onde abundou o pecado. A graça alcança o pecador, transforma o pecador, habilita o pecador e faz dele um santo, para que possa operar todas essas coisas recomendadas por Paulo a Tito. Eu termino com 3 lições para nós aqui. A primeira é a seguinte, irmãos: nós devemos agradecer a Deus a bênção de contarmos com pessoas espiritualmente capazes de auxiliar a igreja de Cristo. Paulo contava com muitos companheiros missionários que eram crentes, os quais Paulo podia enviar às outras igrejas quando ele mesmo não podia lá estar. Olha, eu vos enviarei Ártemas ou Tíquico. Que bênção, Paulo podia escolher Ártemas ou Tíquico. E quando Zenas e Apolo passarem por aí, que são também companheiros de missão, são pregadores do evangelho, olha, ajude-os aí. Paulo estava cercado de companheiros capacitados pela graça a ajudarem no ministério. É uma bênção a igreja ter homens que possam exercer o ministério docente da igreja. Não é verdade? Nossa igreja tem sido abençoada por isso. Quando nós saímos de viagem, quando nós saímos de algum compromisso, nós temos um seminarista, nós temos um bacharel, nós temos presbíteros, nós temos pessoas como um superintendente da escola dominical que nos ajuda. Tantos homens que Deus tem levantado para o ministério docente da igreja, com o qual nós podemos contar. Irmãos, tem igrejas que estão sofrendo por não terem pessoas capacitadas. E Deus tem abençoado a nossa igreja. É uma bênção, nós podemos contar com homens capacitados, homens crentes. É uma bênção, irmãos. Bênção contar com professores da escola dominical para as crianças. Quantos professores têm se levantado? Professoras têm sido levantadas? Quantas aqui na igreja? Em tudo isso, Deus tem nos abençoado. Nós temos sido abençoados por Deus. Isso é uma graça dele. Nós devemos agradecer a Deus em oração sempre. Graças a Deus. Num tempo de tanta escassez para com ministros, professores, pessoas crentes que conhecem a Bíblia, Deus nos tem nos dado, e óbvio, não só a nós, riqueza nessas coisas. Graças a Deus. Segunda aplicação é a seguinte: meus irmãos, a igreja toda é chamada às boas obras. A generosidade para com todos, verdadeiramente necessitados, deve ser uma marca distinta da igreja cristã. Irmãos, não é só o conselho da igreja, ou melhor, não é só a junta diaconal que deve ajudar os necessitados da igreja. Todos nós devemos fazê-lo. É óbvio que a junta diaconal é o carro-chefe destas coisas, mas nós devemos estar auxiliando nossos irmãos nisso também. A junta diaconal visita irmãos necessitados, levando a cesta básica para eles. Mas por que a junta diaconal faz isso? É me impedido de fazê-lo também? Claro que não. Claro que não. É o pastor que deve visitar irmãos da igreja, juntamente com presbíteros e junta diaconal. Mas por que o pastor faz isso e eu não vou fazer? Claro que não. Eu vou fazer também. E graças a Deus, Deus também nisso tem nos abençoado. Tem levantado irmãos que colaboram e operam junto nas boas obras. Graças a Deus, irmãos, porque deve ser assim. As boas obras não são limitadas à liderança da igreja, mas devem ser praticadas por toda a igreja. Toda a igreja deve estar envolvida nisso. E nós então contaremos com a aprovação de Deus, e Deus nos abençoará mais e mais, quando ver uma igreja, pela graça e poder dele, enganjada em boas obras. Deus te chamou aqui hoje, no domingo, para ser instruído nessas coisas, para durante a semana as praticar. Deus te chamou hoje aqui para, sentado, ser instruído pela palavra dele nessas coisas, para que durante a semana você as pratique. Seja enganjado nas boas obras. Ajude os verdadeiramente necessitados. Eu e você não fechemos os olhos a eles. Ajude-os, porque isso é agradável diante de Deus. Por fim, nada que nos seja ordenado por Deus para o bom andamento da sua igreja será possível realizar sem que a graça dele nos assista. É o nosso último ponto aqui. Nada do que Deus ordenou para a igreja, para que a igreja vá bem,
poderá ser realizado para o fim que Deus ordenou, sem que Ele mesmo atue em nós, nos capacite pela sua graça. Ele diz: sou eu que opero em vós tanto querer quanto realizar. É Deus que opera em nós, irmãos. Então sabe o que nós devemos fazer? Orar. Nós devemos ser, antes de tudo, uma igreja de oração. Você deve ser um crente de oração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque sem Cristo nós nada podemos fazer. Nós sabemos o que fazer, mas nós não faremos se Cristo, em sua graça e através dela, não operar em nós. Meu irmão, você tem orado por isso? Ou você tem confiado na sua liderança apenas? Você acha que o seu conselho e a sua junta diaconal é suficiente para tocar as coisas bem na igreja? Meus irmãos, lembrem-se que seus presbíteros, incluindo o seu pastor e seus diáconos, são homens falhos. Que se Deus não guardá-los, eles estão propensos à queda. Então ore. Ore para que Deus os auxilie com sua graça e também que te auxilie com a mesma graça, para que nós sejamos uma igreja operante naquilo que Deus ordena para conosco, segundo a graça dele. Que assim seja, irmãos. Que assim Deus os abençoe. Amém. A mighty fortress is our God.